Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Deixe-me falar com suas senhoras. Não, jovem, de jeito nenhum. O que elas podem fazer por você? Não devia estar vagando por aí. O tempo está ruim. Mas para onde irei se me mandar embora? O que vou fazer? Ah, tenho certeza de que sabe para onde ir e o que vai fazer. Cuidado para não se meter em enrascadas, só isso. Pegue uma moeda e agora vá. 1 centavo não me aliviará e não tenho forças para prosseguir mais. Não feche a porta, por favor. Ou pelo amor de Deus, não faça isso. Tenho que fechar, a chuva está entrando. Fale com as moças, deixe-me vê-las. De jeito nenhum, garota. Você não é o que deveria ser, ou não estaria fazendo tanto barulho. Saia. Mas eu vou morrer se me mandar embora. Não, você não vai. Imagine que tem algum plano na manga, indo à casa das pessoas a esta hora. Se está trazendo algum bandido com você, ladrões ou gente do tipo, pode dizer a eles que não estamos sozinhas em casas. Há um cavalheiro, cachorros e armas, e com isso, a honesta, mas inflexível criada fechou a porta e passou a tranca por dentro. Esse foi o auge. Uma pontada de dor intensa, uma agonia e verdadeiro desespero dilacerou e estancou meu coração. Estava completamente exausta, não podia dar mais nenhum passo. Desabei na soleira molhada da porta. Gemi, torci as mãos, chorei de pura angústia. Ah, o espectro da morte! Ah, aquela última hora aproximando-se com tamanho horror! Ai de mim! Aquele isolamento, aquele banimento da companhia dos meus semelhantes, não apenas a âncora da esperança, mas o substrato da força moral, se fora, pelo menos por um momento, mas logo me empenhei em recuperá-lo. Ah, o espectro da morte! Ah, aquela última hora, aproximando-se com tamanho horror! Ai de mim, aquele isolamento, aquele banimento da companhia dos meus semelhantes, não apenas a âncora da esperança, mas o substrato da força moral se fora, pelo menos por um momento, mas logo me empenhei em recuperá-lo. Só me resta morrer, eu disse, e acredito em Deus, aguardarei seu desejo em silêncio. Essas palavras eu não apenas pensei, mas pronunciei, e empurrando todo o meu sofrimento de volta para dentro do coração, fiz um esforço para obrigá-lo a permanecer ali, mudo e imóvel. Todos os homens devem morrer, disse uma voz bem perto de mim, mas nem todos estão condenados a encontrar um fim demorado e prematuro, como seria o seu se morresse aqui na penúria. Quem está falando? Perguntei aterrorizada, extremamente surpresa, diante do som inesperável e incapaz de encontrar em qualquer evento uma esperança de ajuda. Havia um vulto perto de mim. Que vulto! A noite era extremamente escura, escura como breu, e minha visão enfraquecida pela fome me impediam de distinguir. Com batidas altas e prolongadas, o recém-chegado chamou à porta. É o senhor John? Exclamou Hannah. Sim, sim, Hannah, sou eu, abra depressa. Bem, deve estar molhado e com frio numa noite como esta. Entre logo. Suas irmãs estão preocupadas com o senhor e acho que há bandidos por aí. Agora há pouco uma mendiga bateu a esta porta. E vejo que ainda não foi embora, está deitada aí, de pé. Que vergonha, vá embora, me disse Hannah. Silêncio, Hannah. Tem algumas palavras para dizer à mulher. Você cumpriu o seu papel mandando-a embora. Agora deixe-me cumprir o meu, admitindo-a. Eu estava perto, pude ouvir tanto você quanto ela. Acho que este é um caso peculiar e preciso pelo menos examiná-lo. Minha jovem, levante-se e entre na casa antes de mim. Com dificuldade, obedeci. Logo estava dentro daquela cozinha limpa e iluminada, diante da própria lareira, trêmula e doente, consciente de ter um aspecto completamente pavoroso, selvagem e castigado pela fome, pelo tempo. As duas moças, seu irmão, o Sr. John, e a velha criada estavam todos me olhando
com os olhos arregalados. Sr. John, quem é? Ouvi uma delas perguntar. Não sei dizer, encontrei-a junto à porta aqui, foi a resposta do homem. Ela parece muito pálida, disse Hannah. Pálida como argila ou como a morte, uma das jovens diz. Ela vai acabar caindo, deixa que sente. De fato, minha cabeça estava girando. Caí, mas uma cadeira me recebeu. Ainda estava de posse dos meus sentidos, embora naquele momento eu não conseguisse falar. Talvez um gole de água lhe dê forças. Hannah, traga um pouco, mas ela está se esvaindo, tão magra e anêmica. Um mero espectro. Ela está doente ou apenas faminta? Faminta, eu acho. Hannah, isso é leite? Dê um pouco e um pedaço de pão a ela. Diana, eu a reconheci pelos longos cachos que vi caindo quando ela se curvou sobre mim. Partiu um pedaço de pão, mergulhou no leite e levou a meus lábios. Seu rosto estava próximo ao meu. Senti que havia piedade nele e compaixão em sua respiração acelerada. Em suas palavras simples, também a mesma emoção confortante falou. Tente comer, tente, garota. Sim, tente, repetiu gentilmente Mary, e sua mão retirou meu chapéu encharcado e ergueu minha cabeça. Comi o que elas me ofereciam, sem forças no começo, mas logo vorazmente. Não muito no início, já basta, disse o irmão. Ela já comeu bastante. E ele retirou a xícara de leite e o prato de pão. Um pouco mais, Sr. John. Veja a avidez em seus olhos. No momento não, irmã. Veja se ela consegue falar agora. Pergunte-lhe o seu nome. Eu sentia que podia falar e respondi. Meu nome é Jane Eyre. Ansiosa em evitar ser descoberta, eu antes decidira falar uma mentira, dizer um nome falso quando eles me perguntassem meu nome, mas não tive coragem, disse o meu nome verdadeiro. E onde você mora? Onde estão seus parentes próximos? Perguntou John. Fiquei em silêncio. Podemos mandar chamar alguém que conhece? Fiz que não com a cabeça apenas. O que você pode contar sobre si mesma? De algum modo, agora eu entrara pela porta daquela casa, e uma vez sendo trazida à presença de seus moradores, já não me sentia mais um pária, uma vagabunda negada pelo mundo. Ousei tirar a máscara de mendiga, retomar a minha maneira natural de agir e minha personalidade. Comecei uma vez mais a me reconhecer, e quando o Sr. John me pediu um relato, que no momento estava fraca demais para dar, eu disse, depois de uma breve pausa, Senhor, não posso lhe dar detalhes esta noite, mas o que então espera que eu faça por você? Disse ele. Nada, respondi. Minhas forças não davam conta de mais do que respostas curtas. Diana tomou a palavra. Quer dizer, ela perguntou, que já lhe demos toda a ajuda de que necessita e que pode agora ir embora para o pântano e a noite chuvosa? Olhei para ela. Tinha de fato um rosto notável, coberto tanto de vício quanto de bondade. Enchi-me de súbita coragem, respondendo ao seu olhar compassivo com um sorriso, disse, vou confiar em vocês. Se eu fosse um cachorro sem dono e sem casa, sei que não me mandariam embora do calor de solareira esta noite. Realmente não tenho medo. Façam comigo e por mim o que quiserem, mas não me peça para falar muito. Meu fôlego está curto. Sinto um espasmo quando falo. Os três me observaram. Os três fizeram silêncio. Hannah, disse o Sr. John, por fim, deixe que ela fique sentada aqui por hora e não lhe faça perguntas. Daqui a 10 minutos, dê-lhe o restante daquele leite e do pão. Mary e Diana, vamos para a sala conversar a respeito do ocorrido. Retiraram-se. Pouco depois, uma das jovens retornou. Não sei dizer qual delas. Uma espécie de agradável estupor estava tomando conta de mim, ali sentada junto ao fogo aconchegante. Em voz baixa, ela deu algumas instruções a Hannah. Pouco em seguida, com a ajuda da criada, consegui subir uma escada. Minhas roupas encharcadas foram removidas.
e logo uma cama quente e seca me recebeu. Agradeci a Deus. Senti em meio a uma inominável exaustão um ardor de grata alegria e adormeci. As memórias de aproximadamente 3 dias depois desta noite são muito difusas em minha mente. Lembro-me de algumas sensações a intervalos, mas poucos pensamentos se formavam e nenhuma ação era executada. Sabia que estava num quarto pequeno e numa cama estreita. Dessa cama eu parecia agora fazer parte. Ficava deitada nela, imóvel, como uma pedra, e ter me tirado dali seria quase o equivalente a me matar. Não tomava conhecimento da passagem do tempo, da mudança da manhã à tarde e da noite à noite, da mudança da manhã à tarde e da tarde à noite. Observava quando alguém entrava no quarto, sabia até dizer quem era e podia compreender o que era dito quando a pessoa falava perto de mim, mas não podia responder. Abrir os lábios ao mexer os braços e pernas era igualmente impossível. Hannah, a criada, era minha visitante mais frequente. Suas vindas me perturbavam. Eu tinha a sensação de que ela não me queria ali, de que não me entendia nem a minha situação e que tinha preconceitos contra mim. Diana e Mary apareciam no quarto 1 ou 2 vezes por dia. Sussurravam frases desse tipo junto à minha cabeceira. Fizemos bem em recebê-la, minha irmã. Sim, ela certamente teria sido encontrada morta junto à porta pela manhã seguinte, se lá fora permanecesse a noite inteira. Eu me pergunto pelo que terá se passado. Estranhos sofrimentos, imagino, pobre, magra e pálida viajante. Ela não é uma pessoa sem instrução, eu imagino, pelo seu modo de falar. Seu sotaque era bastante puro, e as roupas que tirou, embora sujas e molhadas, eram pouco usadas e de boa qualidade, disse uma delas. Ela tem um rosto peculiar, mesmo descarnado e abatido como está, gosto dele. Quando estiver com boa saúde e reanimado, imagino que sua fisionomia seja agradável. Nem uma única vez em seus diálogos ouvi uma sílaba de arrependimento pela hospitalidade que me haviam fornecido, ou qualquer suspeita ou aversão por minha pessoa. Sentia-me reconfortada. O Sr. John veio apenas uma vez, olhou para mim e disse que meu estado de letargia era resultado de uma reação à fadiga excessiva e prolongada. Decretou desnecessário mandar chamar um médico. A natureza, ele tinha certeza, trabalharia melhor se deixada por conta própria. Diz que cada nervo fora excessivamente tensionado de alguma maneira, que todo o sistema precisava repousar por algum tempo. Não havia doença. Ele imaginava que minha recuperação seria rápida o suficiente, uma vez iniciada. Essas opiniões ele emitiu com poucas palavras, uma voz contida e baixa, e acrescentou depois de uma pausa no tom de um homem pouco acostumado a comentários expansivos. Uma fisionomia bastante incomum, certamente não é indicativa de vulgaridade ou degradação. Muito pelo contrário, respondeu Diana. Para falar a verdade, Sr. John, meu coração se afeiçoou a essa pobre alma. Espero que possamos ajudá-la permanentemente. Isso é pouco provável, foi a resposta. Vai descobrir que ela é alguma jovem que se desentendeu com parentes, provavelmente deixou-os de maneira pouco sensata. Talvez possamos fazer com que regresse para junto dos seus familiares, se ela não for obstinada demais. Mas vejo linhas de força em seu rosto que me deixam cético quanto à sua docilidade. Ele ficou me observando por alguns minutos enquanto falava e depois acrescentou: ela parece sensata, mas não é nada bonita. Ela está doente, Sr. John. Doente ou não, sempre vai ser um tipo comum.
A graça e a harmonia da beleza não estão presentes nesses traços. No terceiro dia, eu estava melhor. No quarto, já podia falar, mover-me, erguer-me na cama e me virar. Hannah me trouxe mingau e torrada por volta da hora do almoço. Eu supunha. Comi com deleite, a comida era boa. Já não tinha mais o sabor febril que até então envenenara tudo que eu engolia. Quando ela me deixou, senti-me comparativamente forte e reanimada. Não demorou para que a saciedade do repouso e o desejo de caminhar se fizessem sentir. Eu queria me levantar, mas o que poderia vestir? Só a minha roupa molhada, enlameada, com a qual dormira no chão e caíra no pântano. Sentia-me envergonhada em parecer diante dos meus benfeitores vestida assim. Fui poupada da humilhação. Numa cadeira junto à cama estavam todas as minhas coisas, limpas e secas. Meu vestido preto de seda estava pendurado na parede. Os traços do pântano tinham sido removidos pela lavagem. Os vincos, criados pela umidade, alisados. Estava bastante decente. Até meus sapatos e meias estavam limpos e apresentáveis. Havia artigos para que eu me lavasse no quarto, uma escova para pentear o cabelo. Após um processo cansativo, fazendo pausas a cada 5 minutos, consegui me vestir e me arrumar. Minhas roupas estavam largas, pois eu emagrecera muito, mas cobri os defeitos com um chale e, novamente limpa e com uma aparência respeitável, nenhum grão de terra, nenhum traço da desordem que eu tanto odiava e que me parecia me degradar. Desci devagar uma escada de pedra, segurando-me no corrimão, até um corredor comprido e baixo, e logo encontrei o caminho até a cozinha. Ela estava tomada pelo aroma de pão fresco e o calor de um fogo generoso. Hannah estava assando pão. Preconceitos, como se sabe, são mais difíceis de erradicar num coração cujo solo nunca foi revirado ou fertilizado pelos estudos. Eles crescem ali firmes como ervas daninhas em meio a pedras. Hannah fora fria e dura, de fato, no início. Recentemente começara a amaciar um pouco. Quando me viu entrar assim, composta, bem vestida, chegou mesmo a sorrir, olhando para mim. Ora, você se levantou, disse. Está melhor, então. Pode se sentar na minha cadeira, perto da lareira, se quiser. Ela apontou para a cadeira de balanço. Sentei-me ali. Ela seguiu com suas tarefas, examinando-me de vez em quando com o canto do olho. Virando-se para mim, após tirar alguns pães do forno, ela perguntou sem rodeios: Você costumava mendigar antes de vir até aqui? Fiquei indignada por um momento, mas lembrando-me de que a raiva estava fora de questão e que eu, de fato, parecia uma mendiga quando cheguei à porta dessa casa, respondi de maneira contida, mas não sem uma marcada firmeza. Está errada ao imaginar que sou uma mendiga. Não sou nenhuma mendiga, não mais do que a senhora ou as duas jovens. Depois de uma pausa, ela diz: Não entendo, você não tem casa nem tostão, imagino. O fato de não ter casa ou tostão, e imagino que queira dizer dinheiro, não faz de mim uma mendiga, no sentido que você dá à palavra. Você tem instrução? Ela perguntou logo em seguida. Sim, muita. Mas nunca foi à escola? Eu estive na escola interna por 8 anos. Ela regalou os olhos. Então, como é que não consegue se sustentar? Eu vinha me sustentando e tenho certeza de que eu conseguirei novamente. O que vai fazer com essas groselhas? Perguntei, quando ela pegou um cesto cheio das frutas. Vou assar umas tortas. Passe-as para cá, eu cato para você. Não quero que você faça nada. Mas eu preciso fazer alguma coisa, não gosto de ficar sem fazer nada. Passe-as para cá, por favor. Ela consentiu e me deu até mesmo um pano de prato limpo para que eu protegesse meu vestido, para não manchar com as groselhas. Você não estava acostumada a trabalho de criada.
Vejo pelas suas mãos, ela observou. Por acaso era costureira? Não, a senhora se engana. Agora vamos deixar para lá o que eu era, o meu passado. Não perturbe mais sua cabeça por minha causa. Mas me diga o nome da casa onde estamos. Uns chama de Marsh End, outros de Moor House. E o cavalheiro que mora aqui se chama Sr. Smith John? Não, ele não mora aqui. Só está de passagem. Quando está em casa, está na sua própria paróquia, em Morton. Aquele povoado, a alguns quilômetros daqui, é, sim, senhora. E o que ele é? Pároco. Lembrei-me da resposta da velha governanta no presbitério, quando pedi para ver o clérigo. Então é a casa do pai dele? É, o velho Sr. Rivers morava aqui, e o pai dele, o avô e o bisavô antes também. O nome daquele cavalheiro então é Sr. Smith John. É, Sr. John, é o que nós chamamos. E as irmãs dele se chamam de Anne e Mary Rivers? Sim, o pai deles morreu faz 3 semanas de um derrame. Eles não têm mãe? A senhora morreu há muitos anos já. Faz tempo que você vive com a família? Faz 30 anos. Criei esses 3, desde quando nasceram. O que prova que deve ser uma criada honesta e leal. Isso posso dizer de você, embora tenha cometido a indelicadeza de me chamar de mendiga. Ela mais uma vez me olhou com uma expressão surpresa. Acho, ela disse, que estava enganada nas coisas que pensei de você, mas tem tanto trapaceiro por aí que precisa me desculpar, não é, garota? E ainda que você quisesse me mandar embora numa noite como aquela em que não deveria ter negado o abrigo a um simples cachorro, continuei dura. Bem, minha jovem, foi difícil, mas o que a gente pode fazer? Pensei mais nas 2 meninas do que em mim mesma, pobrezinhas. Não tem ninguém para cuidar delas, além de mim. Eu acabo ficando um pouco azeda, muito preocupada com ambas. Mantive um silêncio grave por alguns minutos. Não pense muito mal de mim, ela pediu mais uma vez. Na verdade, penso sim, falei, e vou explicar por quê. Não é tanto por ter me recusado o abrigo ou me considerado uma mendiga, uma impostora ou mesmo uma ladra, quanto por ter agora mesmo feito uma espécie de repreensão, por eu não ter tostão nem casa. Algumas das melhores pessoas que já viveram eram pobres como eu. Se você é cristã, não devia considerar a pobreza um crime. Não devia mesmo, disse ela. O Sr. John diz a mesma coisa, e eu vejo que estava errada, mas tenho uma ideia melhor de você agora do que tinha antes. Parece uma criatura bastante decente. Isso basta, eu a perdoo. Aperte minha mão. Ela colocou na minha a sua mão calejada e coberta de farinha. Um outro sorriso mais sincero iluminou seu rosto grosseiro, e daquele momento em diante ficamos amigas. Calejada, obviamente. Hannah claramente gostava de falar. Enquanto eu escolhia as frutas e ela fazia a massa para as tortas, pôs-se a me fazer um relato extenso sobre os seus falecidos senhor e senhora, e as crianças, como chamava as moças. O velho Sr. Rivers, ela disse, era um homem bastante simples, mas um cavalheiro e de uma família realmente muito antiga. Marsh End pertencia aos Rivers desde sua construção. Tinha, ela afirmava, uns 200 anos de idade, um lugar pequeno e modesto, nada que pudesse se comparar ao casarão do Sr. Oliver em Morton Valley. Mas ela se lembrava do pai de Bill Oliver como um fabricador itinerante de agulhas, e os Rivers eram da pequena nobreza do tempo dos Henriques, como qualquer um pode ver se olhar nos registros da igreja de Morton. Ainda assim, ela admitiu que o velho patrão era como as outras pessoas, nada muito fora do tipo comum.
maluco por caça, pela fazenda e coisas assim. A patroa era diferente, era uma grande leitora, estudava bastante e os meninos tinham puxado a ela. Não havia ninguém como eles naquele lugar, e nunca houvera. Os três gostavam de aprender praticamente desde quando começaram a falar e sempre foram especiais. O senhor John, quando cresceu, foi para a faculdade e se tornou pároco. As garotas, assim que deixaram a escola, procuraram colocação como governanta. O pai perdera bastante dinheiro alguns anos antes, quando um homem em quem confiava fora à falência. Como ele já não tinha o suficiente para lhes deixar uma fortuna, elas precisariam se sustentar. Fazia anos que passavam pouco tempo em casa e só tinham vindo agora por breves semanas por conta da morte do pai. Mas gostavam tanto de Marsh End e de Morton e de todos os pântanos e colinas daqui. Tinham estado em Londres e em muitas outras grandes cidades, mas sempre diziam que não havia lugar como sua região natal, e eram tão cordiais uns com os outros, nunca brigavam ou resingavam. Ela não conhecia família tão unida. Terminando minha tarefa de separar as groselhas, perguntei onde estavam as duas moças e o irmão naquele momento. Foram fazer uma caminhada até Morton, mas devem estar de volta em cerca de meia hora para o chá. Regressaram justo no tempo em que Hannah havia estimado. Entraram pela porta da cozinha. O Sr. John, quando me viu, limitou-se a me cumprimentar com a cabeça e passar. As duas jovens pararam. Mary expressou em poucas palavras amáveis e calmas o prazer que sentia em me ver bem o suficiente para conseguir descer. Diana tomou minha mão, sacudiu a cabeça para mim. Devia ter esperado minha permissão para descer, disse ela. Ainda está muito pálida e muito magra, pobrezinha, pobre garota. A voz de Diana soava aos meus ouvidos como o arrulhar de um pombo. Ela possuía olhos cuja mirada eu tinha prazer de encontrar. Seu rosto inteiro me parecia cheio de encanto. A fisionomia de Mary era igualmente inteligente, seus traços igualmente bonitos, mas sua expressão era mais reservada, seu modo de agir, embora amável, mais distante. Diana olhava e falava com uma certa autoridade. Tinha determinação, evidentemente. Era minha natureza sentir prazer em ceder a uma autoridade como a sua e me curvar, onde minha consciência e minha autoestima permitiam a uma vigorosa energia. E o que é que está fazendo aqui? Ela continuou. Mary e eu nos sentamos na cozinha às vezes, porque em casa gostamos de ter liberdade, mas você é visita e deve ir para a sala. Estou muito bem aqui, eu disse. De jeito nenhum, com Hannah ocupada, indo de um lado para o outro e cobrindo-a de farinha assim. Além disso, o fogo está quente demais para você, Jane, comentou Mary. Sem dúvida, acrescentou a irmã, venha, você precisa obedecer. E ainda, segurando minha mão, fez com que eu me levantasse e, como uma criança, me levou para a sala interna. Sente-se ali, disse ela, colocando-me no sofá, enquanto tiramos a roupa e fazemos o chá. Esse é outro privilégio que exercitamos em nossa casinha na charneca, preparar nossas próprias refeições quando nos sentimos inclinadas ou quando Hannah está assando alguma coisa ou outra, produzindo guloseimas, lavando ou passando roupa. Ela fechou a porta, deixando-me sozinha com o Sr. John, que estava sentado diante de mim, um livro ou jornal na mão. Examinei primeiro o cômodo, depois seu ocupante. A sala era bem pequena, mobiliada, de maneira bastante simples, mas ainda assim confortável, porque limpa e bem arrumada. As cadeiras antiquadas brilhavam e a mesa de nogueira era como um espelho. Os poucos retratos estavam estranhos e antigos de homens e mulheres de outrora decoravam as paredes pintadas.
Um armário com porta de vidro continha alguns livros e um conjunto antigo de porcelana. Não havia nenhum ornamento supérfluo na sala, nenhum único móvel moderno, exceto algumas caixas de costura e uma escrivaninha feminina de jacarandá sobre uma mesa de apoio. Tudo, incluindo tapetes, cortinas, parecia muito usado e muito bem cuidado. O Sr. John, sentado imóvel com um dos retratos nas paredes, Sr. John, sentado imóvel como um dos retratos nas paredes, os olhos fixos na página que lia, os lábios mudos e selados. Era bastante fácil de examinar. Não teria sido mais fácil se fosse uma estátua em vez de um homem. Era jovem, entre 28 anos e 30 anos. Talvez, alto, magro, seu rosto era fascinante ao olhar. Era um rosto grego, de traços muito puros, nariz bem reto e clássico, boca e queixo atenienses, e muito raro que um rosto inglês se aproxime tanto dos modelos antigos quanto dele se aproximava. Ele devia mesmo estar um pouco chocado com a irregularidade dos meus traços, já que os seus eram tão harmoniosos. Os olhos eram grandes e azuis, com cílios castanhos. A testa alta, pálida como marfim, estava parcialmente coberta por mechas soltas de cabelo. É uma descrição suave, mas a pessoa a que se aplica mal passava a ideia de uma natureza suave, condescendente, impressionável ou mesmo plácida. Sentado quieto como estava, havia algo em suas narinas, em sua boca, em sua testa que a minha percepção indicava elementos de inquietude, dureza ou ansiedade. Ele não me dirigiu uma única palavra, nem mesmo um olhar, até suas irmãs regressarem. Diana, ao entrar e sair enquanto preparava o chá, trouxe-me um bolinho assado no forno. Coma isto agora, disse ela. Deve estar com fome. Hannah disse que você não comeu nada exceto um pouco de mingau desde o desjejum. Não recusei, pois meu apetite tinha despertado e era intenso. O Sr. Rivers fechou nesse momento seu livro, aproximou-se da mesa e, ao se sentar, fixou os olhos azuis de pintura em mim. Havia agora em seu olhar uma franqueza sem cerimônia, uma firmeza penetrante e decidida que revelara que fora determinação, revelava, e não acanhamento, o que o mantivera afastado da estranha até há pouco tempo. Está com muita fome, disse ele. Estou, senhor. É minha maneira de agir instintivamente, sempre responder às perguntas breves com respostas sucintas, a perguntas diretas com respostas simples. É bom que uma febre branda a tenha obrigado a jejuar durante os últimos 3 dias. Teria sido perigoso ceder ao seu apetite no início. Agora pode comer, embora de maneira moderada. Acredito que eu não vá precisar comer às suas custas por muito tempo, senhor. Foi a minha resposta, um tanto desajeitada e pouco polida. Não, não, disse ele com frieza. Quando nos indicar a residência dos seus parentes, escreveremos para eles e a senhorita pode voltar para casa. Mas não estou preocupado com isso, se você está comendo aqui o que deixa de comer, de forma alguma. Isso devo lhe dizer com honestidade. Não está em meu poder fazer, sendo eu inteiramente sem casa e sem parentes, disse eu. Os 3 olharam para mim, mas não com desconfiança. Senti que não havia suspeita em seu olhar. Havia mais curiosidade. Falo sobretudo das 2 moças. Os olhos do Sr. John Rivers, embora bastante claros, num sentido literal, no figurativo, eram difíceis de traduzir. Ele parecia usá-los mais como instrumentos para examinar os pensamentos dos outros do que como agentes para revelar os seus próprios pensamentos. A combinação de sagacidade e reserva era consideravelmente mais calculada para constranger do que para encorajar. Quer dizer, disse ele, que a senhorita se encontra completamente destituída de qualquer vínculo? Sim, nenhum vínculo me une a qualquer ser vivo.
Tampouco tenho o direito de ingressar sobre qualquer teto na Inglaterra. Posição bastante singular na sua idade. Vi então seu olhar se dirigir às minhas mãos, cruzadas na mesa à minha frente. Perguntei-me o que ele buscava ali. Suas palavras logo explicaram. Nunca foi casada? É solteira? Diana riu. Ora, ela não pode ter mais do que 17 ou 18 anos, Sr. John, disse ela. Como pode ter sido casada? Tenho quase 19, mas não sou casada não, falei. Senti o rubor subir a minha face, pois recordações amargas e perturbadoras foram despertadas pela alusão ao casamento. Todos notaram o constrangimento e a emoção de Anne e Mary fizeram a gentileza de virar os olhos na direção oposta à do meu rosto vermelho, mas o irmão, John Rivers, mais frio e severo, continuou a me fitar até que a perturbação assim causada me arrancou lágrimas, além do rubor. Onde morou pela última vez? Ele me perguntou. Você faz perguntas demais, Sr. John, murmurou Mary. Você faz perguntas demais, meu irmão John, murmurou Mary numa voz baixa. Mas ele se inclinou sobre a mesa e exigiu uma resposta através de um segundo olhar firme e penetrante. O nome do lugar onde vivi, de qualquer pessoa com quem tenha vivido, é segredo meu, respondi de maneira concisa. E que, se quiser, em minha opinião, tem o direito de manter tanto quanto o segredo de qualquer outro interrogador. E se quiser saber, em minha opinião, tenho o direito de manter tanto o segredo em relação ao meu irmão John Smith Rivers, quanto de qualquer outro interrogador, observou Diana. Mas, no entanto, se eu não souber nada sobre a senhorita ou sua história, não tenho como ajudá-la, disse Smith John Rivers. Precisa de ajuda, não precisa? Preciso, e até então, senhor, venho procurando algum verdadeiro filântropo que consiga me arranjar um trabalho que eu possa fazer por uma remuneração que possa me sustentar, ainda que somente nas mais básicas necessidades da vida. Não sei se sou um verdadeiro filântropo, mas estou disposto a ajudá-la no que for possível, se o seu propósito é tão honesto. Primeiro, então diga-me o que costumava fazer e o que pode fazer. Eu já tinha engolido meu chá, estava bastante revigorada pela bebida, tanto quanto um gigante teria ficado ao comer um boi. Ela tonificava os meus nervos e o chá tonificou os meus nervos e dava-me condições de falar à vontade agora. Tudo que aquele jovem e insistente juiz me exigisse. Sr. Smith John Rivers, eu disse, virando-me para ele e olhando como ele olhava para mim abertamente, sem timidez. O senhor e suas irmãs me prestaram um grande favor, o maior que o homem pode prestar ao seu semelhante. Salvaram-me, graças à sua nobre hospitalidade, me salvaram da morte certa. Isso lhes confere um direito limitado à minha gratidão e um direito à minha confiança até certo ponto. Vou lhes contar da história da viajante que acolheram, tanto quanto possível, sem comprometer minha própria paz de espírito, minha própria segurança moral e física e a de outras pessoas. Sou órfão, filha de um clérigo. Meus pais morreram antes que eu pudesse conhecê-los, ainda muito pequenina. Fui criada de favor e educada numa instituição de caridade. Posso até mesmo dar o nome do estabelecimento onde passei 6 anos como aluna e 2 como professora, Asilo de Órfãos de Lowood, no Condado X. Será que ouviu falar, Sr. Rivers, do reverendo Brocknilson? É o tesoureiro. Já ouvi falar do Sr. Brocknilson e já vi a escola. Deixei Lowood faz quase um ano para me tornar educadora particular. Consegui um bom emprego e estava feliz. Esse lugar
Fui obrigado a deixar 4 dias antes de vir para cá. A razão da minha partida não posso e não devo explicar. Seria inútil, perigoso e pareceria inacreditável. Venho sem culpa, estou livre dela, tanto quanto vocês três. Sinto-me muito feliz e assim vou me sentir durante algum tempo, pois a catástrofe que me mandou embora de uma casa que eu considerava um paraíso foi de natureza terrível e estranha. Observei 2 pontos ao planejar minha partida: a rapidez e o sigilo. Para garantir ambos, tive que deixar para trás tudo o que possuía, exceto um pequeno pacote que, em minha pressa e perturbação, esqueci na diligência que me trouxe de Wist. Vim para esta região, então, um tanto destituída, dormi 2 noites ao relento e perambulei por 2 dias sem cruzar uma porta. Mas por 2 vezes nesse espaço de tempo recebi comida e foi então, ao meu ver, levada pela fome, pela exaustão e pelo desespero, quase ao último suspiro, que o Sr. Smith John Rivers impediu que eu perecesse de penúria à sua porta e me abrigou debaixo de seu teto. Sei tudo o que suas irmãs fizeram por mim desde então, pois não estive insensível durante meu aparente torpor e tenho para com sua espontânea, genuína e amável compaixão uma dívida tão grande quanto a que tenho para com a sua caridade evangélica. Não o obrigue a falar mais, John, disse Diana, quando fiz uma pausa. Ela evidentemente não está em condições de se exaltar. Venha para o sofá e sente. Jane. Tive um leve e involuntário sobressalto ao ouvir ela dizer meu nome. O Sr. Smith John Rivers, a quem nada parecia escapar, pois parecia muito inteligente, percebeu imediatamente e me perguntou: Disse que o seu nome é Jane Eyre? Disse, é o meu nome pelo qual julgo adequado ser conhecida, mas não é um nome muito bonito, como eu também não sou. O senhor mesmo já disse isso. Agora venha, meu irmão, vamos deixá-lo um pouco em paz, disse Diana. Mas depois de o Sr. Smith John Rivers refletir por alguns momentos, ele recomeçou tão imperturbável e com tanta argúcia quanto antes. A senhorita não gostaria de ficar por muito tempo dependendo da nossa hospitalidade. Deseja, posso ver, ter condições de dispensar o quanto antes tanto a compaixão das minhas irmãs, quanto, acima de tudo, a minha caridade. Tenho plena consciência da distinção feita, e não guardo ressentimentos, é justa. Deseja ser independente de nós? Desejo, já disse que sim. Mostre-me como trabalhar ou como buscar trabalho, isso é tudo o que peço no momento. Então partirei, ainda que seja para o mais pobre dos casebres, mas até lá permita-me ficar aqui. Tenho medo de provar novamente os horrores da miséria e da falta de um lar. Claro que você vai ficar aqui, disse Diana, colocando a mão branda na minha cabeça. Vai ficar, repetiu Mary, com a sinceridade reservada que lhe parecia natural. Minhas irmãs, como vê, têm prazer em recebê-la aqui, disse o Sr. John. Como teriam prazer em receber e cuidar de um passarinho quase congelado que algum vento invernal tivesse trazido pela janela. Eu me sinto mais inclinado a obter para a senhorita uma maneira de ganhar seu sustento e é o que vou tentar fazer. Mas veja, minha esfera é estreita, sou apenas o encarregado de uma paróquia pobre de interior. Minha ajuda será modesta. Se acaso se sentir inclinada a desprezar o dia das pequenas coisas, busque alguma ajuda mais eficiente do que a que posso oferecer. Ela já disse que está disposta a fazer qualquer coisa honesta que saiba fazer, respondeu Diana por mim. E você sabe, John, que ela não tem escolha nem auxílio. É obrigada a tolerar pessoas rabugentas como você, brincou a irmã. Por fim, eu disse, por fim, posso trabalhar como costureira. Posso ser uma simples diarista, uma criada ou enfermeira, se não houver nada melhor, respondi.
Certo, disse o Sr. John com bastante frieza. Se esse é o seu espírito, prometo ajudar, a meu tempo e da minha maneira. Então voltou ao livro com que estivera ocupado antes do chá. Logo me retirei, pois havia falado e ficado sentada por muito tempo, quanto a força que tinha no momento me permitia. Quanto eu mais conhecia os moradores de Morehouse, mais gostava deles. Em poucos dias tinha recuperado a saúde a tal ponto que conseguia ficar sentado o dia inteiro e sair um pouco às vezes. Podia me juntar a Diana e Mary em suas ocupações, conversar com elas, tanto quanto desejassem, e ajudá-las quando e onde me permitisse. Havia um prazer revigorante nessa relação de um tipo que eu experimentava pela primeira vez na vida. O prazer que advém da perfeita harmonia de gostos, sentimentos e princípios. Eu gostava de ler o que elas gostavam de ler, o que elas apreciavam me encantava, o que elas aprovavam eu reverenciava. Elas adoravam sua casa afastada, também eu, em sua estrutura cinzenta, pequena e antiga, seu teto baixo, suas janelas com gelósias, suas paredes algo mofadas, sua avenida de velhos abetos, todos crescidos e enviesados por causa dos ventos da montanha, seu jardim escuro com teixo e azevinho, onde nenhuma flor além das espécies mais resistentes florescia, em tudo isso eu encontrava um encanto ao mesmo tempo intenso e permanente. Elas eram apegadas aos pântanos arroxeados atrás e ao redor da sua casa, ao vale profundo pelo qual descia a pedregosa trilha que saía do seu portão e que serpenteava primeiro por encostas cobertas de samambaias e depois por algumas dos pequenos pastos mais selvagens que jamais bordejaram um ermo tomado pela urze, ou deram sustento a um rebanho de carneiros cinzentos das montanhas com seus pequenos cordeirinhos cujos rostos faziam lembrar tufos de musgo. Apegavam-se a esse cenário, eu dizia com imenso entusiasmo. Eu compreendia o sentimento, compartilhava tanto sua força quanto sua veracidade. Via o caráter fascinante daquele local, sentia a qualidade sagrada de sua solidão. Meus olhos se fartavam no contorno de colinas e vistas extensas na coloração selvagem, conferida às cordilheiras e vales pelo musgo, pela urze roxa, pela relva salpicada de flores, pelas brilhantes samambaias e pelos suaves penhascos de granito. Esses detalhes eram para mim o que eram para elas, fontes puras e doces de prazer, um prazer inefável. O vento forte e a brisa suave, o dia árido e o pacífico, as horas da alvorada e o pôr do sol, a luz da lua e a noite encoberta passaram a ter para mim, naquela região, a mesma atração que tinham para elas. Despertaram em minhas faculdades o mesmo encanto que fascinava as duas irmãs. Dentro de casa também concordávamos, elas eram mais talentosas e tinham mais leitura que eu, mas com avidez segui o caminho do conhecimento que haviam trilhado antes de mim. Devorava os livros que me emprestavam e eram com uma satisfação intensa que discutia com elas à noite o que lera de dia. Pensamento casava com pensamento, opinião coincidia com opinião. Em poucas palavras, combinávamos à perfeição. Se em nosso trio havia uma superior e líder, era Diana. Nunca pensei ter amigas como aquelas duas. Nem se procurasse, em todo o mundo encontraria duas pessoas tão parecidas comigo em tudo. Que coisa impressionante! Fisicamente, Diana me superava em muito. Era bonita, era vigorosa, em sua exuberância natural havia uma vivacidade e uma segurança, fluidez que me deixavam maravilhada, ainda que escapasse à minha compreensão. Eu podia conversar um pouco quando a noite começava, mas quando o primeiro jorro de vivacidade e fluência passava,
eu me contentava em sentar no banco aos pés de Diana, descansar minha cabeça em seu joelho e escutar alternadamente a ela e a irmã Mary enquanto examinavam com profundidade o tópico que eu apenas tocara. Diana se ofereceu para me ensinar o alemão. Eu gostava de aprender com ela. Via que o papel de instrutora lhe agradava e combinava com ela. O de aluna não me agradava menos, nem combinava menos comigo. Nossas naturezas se encaixavam. Um afeto mútuo dos mais fortes foi o resultado. Elas descobriram que eu sabia desenhar. Seus lápis e caixas de pintura foram imediatamente postos à minha disposição. Meu talento maior nesse campo do que o delas surpreendeu-as e as deixou maravilhadas. Mary se sentava para me observar por horas seguidas. Tinha aulas, então, e era uma aluna dócil, inteligente e aplicada. Assim, ocupadas e mutuamente entretidas, os dias passavam como horas e as semanas como dias. Quanto ao Sr. Smith John Rivers, a intimidade que crescera tão natural e rapidamente entre mim e suas irmãs não se entendia a ele. Estendia. Um motivo para a distância que ainda se observava entre nós era que ele raramente estava em casa. Uma grande parte do tempo passava visitando os doentes e pobres em meio à esparsa população da sua paróquia. O clima nunca parecia atrapalhar essas excursões pastorais. Chuva ou tempo bom, ele pegava o chapéu, mal fim das suas horas de estudo matinal, e, seguido pelo velho pointer de seu pai, saía em sua missão de amor ou responsabilidade. Mal sei dizer o que a considerava. Às vezes, quando o dia estava muito desfavorável, as irmãs protestavam, e ele então dizia, com um sorriso peculiar, mais solene do que alegre: e se eu deixar uma rajada de vento, uma gota de chuva me desviar dessas tarefas simples, que preparação essa preguiça seria para o futuro que me proponho? A resposta geral de Diane e Mary a essa pergunta era um suspiro e alguns minutos de reflexão aparentemente pesarosa. Mas, apesar das suas ausências habituais, havia outra barreira à amizade com ele. Parecia ter uma natureza reservada, absorta e mesmo excessivamente meditativa. Zeloso em suas tarefas ministeriais, irrepreensível em sua vida e em seus costumes, ele não parecia desfrutar daquela serenidade mental, daquele contentamento interno que deveria ser a recompensa de todo cristão sincero e filântropo prático. Com frequência, à noite, quando se sentava junto à janela, a escrivaninha diante dele, parava de ler ou de escrever, descansava o queixo na mão e se entregava a não sei que curso de raciocínios, mas que era perturbado e agitado, podia-se ver pelos contrastes, os constantes lampejos e dilatações de seus olhos. Algo ele pensava, algo deixava ele acabrunhado e, com o pensamento longe, ele buscava talvez o seu passado, alguma mulher que amasse, algo desse tipo, não sei dizer o que. Só sei que algo o deixava confuso e um pouco aturdido e agitado às vezes. Acho, além disso, que a natureza não era para ele aquele tesouro de encantamento que era para suas irmãs, Diana e Mary. Ele expressou uma vez, e que eu tenho escutado somente uma vez, uma intensa consciência do encanto rústico das colinas e uma afeição inata pelo teto escuro e as paredes antigas que chamava de lar. Mas havia mais melancolia que prazer no tom e nas palavras com que o sentimento se manifestou, e ele nunca parecia caminhar pela charneca em busca do seu silêncio apaziguador. Nunca procurava ou mencionava os mil encantos pacíficos que podia proporcionar. Como não era comunicativo, algum tempo se passou antes
que eu tivesse a oportunidade de entender sua mente. Captei pela primeira vez uma ideia do seu calibre quando o ouvi pregar em sua própria igreja em Morton. Gostaria de poder descrever aquele sermão, mas isso está além do meu poder. Não consigo nem mesmo transmitir com fidelidade o efeito que produziu em mim. Começou com calma, e na verdade, com relação à maneira de falar e ao tom de voz, foi calmo até o fim. Um fervor honesto, mas estritamente contido, logo começou a transpirar na expressão cambiante e incitou a linguagem vigorosa. Ganhou força, comprimido, condensado, controlado. O coração se emocionava, a mente assombrada com a força do pregador. Nenhum dos dois amansou. Em todo o sermão havia um estranho amargor, uma ausência de gentileza consoladora. Alusões sérias às doutrinas calvinistas, eleição, predestinação, reprovação, eram frequentes e cada referência a esses pontos soava como uma sentença de condenação. Quando ele terminou, em vez de me sentir melhor, mais calma e mais iluminada pelo seu discurso, eu sofri uma tristeza inexprimível, pois me parecia, não sei, com os outros, era a mesma coisa, que a eloquência a qual eu estivera escutando vinha de uma profundidade onde jaziam sedimentos turvos de desapontamento, onde se movia impulsos perturbadores de desejos insaciáveis e inquietações, aspirações difusas, confusas. Eu tinha certeza de que o Sr. Smith John Rivers, mesmo com sua vida pura e sendo consciencioso e zeloso como era, ainda não encontrara aquela paz em Deus que perpassa todo o entendimento. Não a encontrara, eu pensava, mais do que eu, com meus ocultos e torturantes pesares por meu ídolo quebrado e meu Elísio perdido. Pesares aos quais vinha evitando me referir, mas que me possuíam e tiranizavam de maneira impiedosa. Enquanto isso, um mês se passou. Diana e Mary deveriam deixar Morehouse em breve e retornar para a vida e para o cenário muito diferentes que as aguardavam como governantas numa cidade grande e elegante no sul da Inglaterra, onde cada uma tinha um emprego com famílias cujos membros ricos e altivos as consideravam somente humildes criadas e que nada sabiam nem procuravam saber sobre suas excelências inatas, reconhecendo somente seus talentos aprendidos, como apreciavam as habilidades da cozinheira ou o bom gosto de sua criada pessoal. O Sr. Smith John Rivers ainda não dissera nada sobre o emprego que prometera conseguir para mim. Tornava-se, contudo, urgente que eu tivesse alguma ocupação. Certa manhã, encontrando-me sozinha com ele durante alguns minutos na sala, arrisquei-me a aproximar do canto da janela que sua mesa, cadeira e escrivaninha consagravam como uma espécie de estúdio. E eu ia falar, embora não soubesse muito bem como formular minha pergunta, pois às vezes é difícil quebrar o gelo de circunspecção que cobre naturezas como a dele. Quando ele me poupou o trabalho, sendo o primeiro a começar um diálogo. Erguendo os olhos, quando me aproximei, ele indagou: "Tem uma pergunta a me fazer?" "Sim, gostaria de saber se ouviu falar de qualquer serviço ao qual eu possa me candidatar." "Encontrei ou inventei algo faz 3 semanas, mas como parecia tanto útil quanto feliz aqui, e como minhas irmãs evidentemente se apegaram à senhorita, e sua companhia lhes dava um prazer em comum, achei que seria inconveniente interromper o conforto mútuo até que se aproximasse a data da partida de ambas para Marsh End, tornando a sua necessária." "E elas vão embora daqui a 3 dias?" eu disse. "Sim, e quando forem, hei de regressar ao meu presbitério, em Morton. Hannah vai me acompanhar, e esta velha casa será fechada."
Esperei alguns instantes, aguardando que ele prosseguisse, mas ele parecia ter enveredado por uma outra linha de pensamentos. Seu olhar denotava distração de mim e do assunto que me dizia respeito. Fui obrigado a chamá-lo de volta ao tema que era por necessidade de ansioso interesse para mim.